Graça e paz, família linda Pescadores de Almas. Queridos, olha, vamos então para a resposta do tema muito pertinente. Deixa eu falar antes uma coisa para vocês. De vez em quando vem temas que nós já até falamos, né? Mas isso é importante, continuem solicitando temas, porque o pessoal que está entrando agora, recente, né? Os irmãos recentes no grupo, melhor dizendo, né? As irmãs, muitas das vezes não ouviram sobre esses temas. Por isso que essa roda de temas ela vai girar novamente, né? Mas para edificar a vida daqueles também que estão entrando e saber dar resposta ou como agir em situações adversas, tá bom? Então esse é um tema muito pertinente, sim, sempre, olha, sempre atual, tá? Na minha concepção, por quê? Porque é uma dúvida que toda vez todos os irmãos têm. Então vamos lá. A pergunta relâmpago foi: cristão pode ouvir ainda que seja com moderação música secular ou não? É pecado ou não? Então nós vamos agora dar essa resposta, começando a entender que a Bíblia, em muitas das vezes, ela nos adverte antes da consequência do pecado. Dizer que é pecado de bate-pronto, você não pode falar, mas a consequência que vai levar é justamente ao pecado. Então, por que não evitar? Quer ver? Vamos falar um pouquinho. O adultério é pecado? Sim ou não? Claro que sim, né? Mas ele começa de bate-pronto? Não. Mas se você for dando intimidade a relacionamentos errados, vai rolar o quê? Entendeu? Ou seja, você pode ter até uma amizade, mas com um distanciamento, porque a proximidade de algumas amizades podem trazer consequências sérias. É só para a gente começar aqui. Então nós vamos ver que a música, assim como o cigarro, assim como a bebida, não começa naquela carga excessiva, mas começa, né, em pequenos tragos. Agora eu estou fumando melhor, né? Eu sou de um tempo que a pessoa até, né, tinha até comerciais de televisão incentivando que a pessoa fumasse, tá entendendo? A bebida era charme, não é verdade? Soltar vai te deixar solto, não. Vai deixar embriagado, vai deixar sem entender quem é você. O oxigênio do cérebro some, você fica caído por aí e outras coisas mais. Mas vamos voltar ao tema que é a música, tá bom? Então nós vamos entender o passo a passo que vai levar ao pecado e com certeza não vai ser edificante para a vida daqueles que assumem, né, que são cristãos na presença do Senhor. Vamos começar aqui em 1 Coríntios, querido, capítulo 6, tá? A partir do versículo 12, diz algo que eu e você temos que entender. Eu não sei seu tempo de igreja, mas eu creio que a maioria, se não entendeu isso até agora, já começa a complicar. Olha o que diz aqui. Por isso que eu digo, a Bíblia não te obriga, mas ela te alerta. E por que ela não te obriga, só te alerta? Porque ela sabe que nós sabemos. Ela sabe que quando nós tomamos decisões, nós sabemos aonde vai dar. Então o que diz aqui? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, atenção, sublinha aí, dominar por nenhuma delas. Nada começa te dominando, mas acaba te dominando. Deu para pegar? Então nada começa te dominando. Você começa a ter limite. Até aqui é o meu limite. Não, até aqui é o meu limite. Não, mas um pouquinho a mais não faz mal. Não, mas... Então, por isso que diz isso aqui, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, tá? Ou seja, você pode tudo, mas aí Deus pergunta a você, convém? É certo? Aonde vai dar? Né? Mas a gente sempre cai no achismo de que não, mas eu tenho controle, Deus é mais, maior que está em nós. Vamos usando as palavras como se fossem apenas chavões de automotivação. Não, a palavra não são chavões de automotivação. A palavra é a palavra do verbo vivo, é Jesus que se fez carne, né? E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então não é apenas um decoreba, mas uma prática em tudo que nós fizermos em nossa vida. Vamos andar mais um pouquinho? Lamentações de Jeremias vai dizer algo interessante, porque primeiro, quando a gente fala de música, nós temos que entender que música, primeiro, nos reporta a tempos lá atrás, sim ou não? Eu posso colocar, você pode colocar a sua opinião, tá? Mas quando a gente bota uma música do seu tempo lá atrás, um namorado, uma namorada, um tempo difícil, as drogas de onde Jesus te tirou, você não vai exatamente lá? Aquele baile funk, algo que você fez de errado, onde você era viciado, onde seu pai de repente até faleceu, quando você escuta uma música, não te reporta automaticamente? Então não é diferente dessas músicas do mundo que nós estamos escutando. Aliás, que as pessoas costumam querer escutar estando na igreja. Agora, olha o que diz aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz aí, ó. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ou seja, quando você lembra, por isso que é bom, lembra-te, por quê? Quando você lembra lá atrás, você começa a se abater. E aí Deus pergunta, você quer voltar?
E aí Deus pergunta, você quer passar pelo mesmo processo? Aí vem a resposta no versículo 21. Não, eu quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. E o que é a nossa esperança? É a vinda de Cristo. O que é a nossa esperança? É ter um refrigério onde tantas cicatrizes e momentos difíceis marcam a nossa alma, principalmente em cima de músicas que nós vivemos aqueles momentos, que nós passamos por aqueles momentos, ok? E vamos andar mais um pouquinho. Aliás, às vezes até achamos, né, que é difícil não ouvir as músicas do mundo, né? Mas o mundo acha tão tranquilo não ouvir a música de Deus. O mundo acha tão tranquilo. E por que para nós cristãos é tão difícil não ouvir música secular, né? Então a gente cai aí num problema, num dilema aí. Porque o Deus do mundo tem mais influência do que o nosso? Eu vou ter que acabar acreditando nisso. Porque se você não tem controle, né, e vai correndo para servir ao Deus do mundo com coisas que você nem sabe que está... Por exemplo, você sabe o inglês correto? Você sabe essas músicas internacionais? Você sabe realmente? E se eu te falar aqui... Agora eu não peguei dessa vez, mas agora me veio a lembrança, mas depois você pode me cobrar que eu mando para você. Uma música linda, lá de trás do tempo, se eu não me engano, dos Folhas, né? E onde um rapaz matou uma menina, cumpriu um tempo na cadeia e fez essa música. Ele matou, deu um tiro na namorada. E muitas pessoas, como eu, também pensávamos que essa música era romântica, né? Cabelão comprido, achando que aquilo ali era onda. E, no entanto, você estava dançando em um momento difícil que o cara fez, matou a namorada e transformou aquilo numa música. Então... volta a minha pergunta, se o mundo acha tão fácil continuar lá e não pisar para cá, por que nós achamos tão difícil? Não, irmão, é que eu passei por uma fase, tá, mas você não conheceu Jesus? Quanto tempo você está na igreja? Se você é nova criatura, você tem que ser trabalhado, claro, né, diante da palavra, mas quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? E aí eu vou me reportar lá para Apocalipse. É bom que nós sejamos quente ou frio, porque eu morro em cima do muro, Deus vai vomitar da boca dele. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Vamos andar mais um pouquinho? Olha, Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, olha o que diz aqui. Romanos capítulo 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tudo começa em uma inclinação. Eu sempre lembro disso aqui nos estudos, porque isso aqui é muito importante. A gente tem que estar esperto quanto a isso, né? Se você colocar uma criança que está começando a andar no cestinho, ou até... Você sabe quando ela está com sono, ela faz o quê? Ela vai tombando. Ela vai tombando devagarinho, e você com cuidado, para ela não bater com a cabecinha e tal. Então, veja só, os que se inclinam, a coisa não começa de bate-pronto. Só que o problema é quando você se inclina e se acaba deitando para determinado lado. Então, para retornar é difícil. Quer ver uma coisa? É só você botar na balança. O que você escuta mais? É só você colocar na balança o que te alegra mais na dança, de dançar, de cantar. Então, quando você começa a colocar este peso espiritual, você mesmo vai responder para você, tá bom? Ou seja, aí eu pergunto, as músicas do mundo, ela afasta ou atrai o mundo para o nosso espírito? Ela afasta ou atrai? Porque qualquer ritmo, tá? Qualquer ritmo vai fazendo diferença. E outra coisa, aí vamos pegar mais pesado. Quem canta? Quem canta as músicas que você escuta? E outra pergunta, qual Deus serve? Eu estava vendo uma vez uma música passando no YouTube, minha esposa ouviu uma música do nosso tempo lá no YouTube, ela falou, eu não lembro disso, mas ela me mostrou no fundo aqui o que acontece. Eu não esqueço, depois eu vou passar para não quebrar aqui o estudo, eu vou dar o nome do cantor para você. E atrás ele estava sentado numa cadeira, e atrás dessa cadeira, o palco todo dele servindo a Satanás. Chifres e tudo ali, uma oferenda a Satanás. E uma música que no tempo, olha, fez a diferença nos jovens aí. Então eu pergunto, quem canta as músicas que você acha legal e qual Deus serve? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Vamos lá. Roberto Carlos, digamos assim. Ele fez uma música bonita. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Ele fez uma música bonita das baleias. Eu gostava muito, né? Para defender as baleias, de matéria das baleias. Mas é o mesmo cara que fez a música Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. É o mesmo cara que fuma cachimbo, é católico, acende vela. Aí eu pergunto, dá para misturar? Aí você responde para você mesmo. Outra coisa, o Wesley Safadão. Esse camarada, que se diz cristão, nem o codinome dele de Safadão ele tirou. Aí eu pergunto, ele é evangélico? Você vai querer me dizer que ele é? Você vai me convencer? Me convença então. Porque aquele que está em Cristo diz a palavra, nova criatura é. Aí completa, tá? As coisas velhas já passaram, tá? E eu não posso ter um nome chulo desse, vamos lá, Wesley Safadão, e continuar com isso no mundo e cá, no mundo e ali, tá?
Então a gente tem que começar a entender. Outra coisa, né? Uma cantora chamada Simone aí. Essa daí tá mais conhecida, né? Porque tá ali, chora um pouquinho aqui, aí depois vai cantar Pedro Pecado no pagode. Aí eu pergunto, que fora as vestimentas, fora as palavras, é só você colocar no YouTube e ver as entrevistas que essa moça dá. Pergunto, ela está convertida? Pergunto, e por que você segue? Então, é muito fácil a gente levantar o, poxa, mas é caretice e não sei o quê, mas você tem que entender que a coisa, ela vai assim, ó, num passo a passo, num passo a passo. São inclinações. Aí eu volto a dizer, é só você colocar na balança. É só você colocar na balança. E outra coisa que eu volto a esclarecer aqui, tá bom? Eu passei a ter muito este cuidado aqui. Quando você vê qualquer letra, até de alguma música que você gostava, coloca a tradução primeiro. Coloca a tradução. Muitas pessoas têm se suicidado, que muitas das músicas, como aquele Kurt Cobain, né? Cobain, eu não sei bem o nome dele, né? Ele, rapaz novo, se suicidou, Amy House, e já começou bem. Né? Olha, antes dessa menina começar, alegre, legal, entrou, as drogas logo levaram, Whitney Houston, é o mundão, querido, é a música do mundão, levando para sensualidade, relacionamentos ilícitos, e todo mundo está aplaudindo, está achando legal. Então, querido, a gente pode sair sim, é só você se inclinar para o lado certo. Vamos andar mais um pouquinho? Isso eu estou falando com você dentro da palavra do Senhor, né? Vamos andar um pouquinho? Tiago capítulo 3, versículo 11, diz algo muito interessante. Olha o que diz aqui. Por acaso, pode a fonte, melhor dizendo, jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, nós temos que entender qual é a água que estamos bebendo. Eu não posso estar aqui tendo uma bica na minha casa, pular um muro e beber da água do vizinho. Ele vai gostar? Ele vai gostar não. Ele vai falar, o que é que houve, irmão? Acabou a água aí, que é um balde d'água, porque todo dia você pula aqui. Então, não podemos viver em dois polos. Muita gente queria, porque a carne impele, né? O nosso eu impele. Mas deixa eu falar para você, quando você toma uma decisão, você está certo, porque aí você tem que procurar servir aquilo que te agrada. Não viver mascarado. Quem vivia mascarado na minha época era o Zorro, sabe? Então não adianta, a máscara cai. Se não cai aqui, Deus já está vendo há muito tempo. Deus já está vendo há muito tempo. Vou dar um simples exemplo. Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Para começar ali o ministério, né? É o colégio apostólico. Foram escolhidos 12. Se você visse as atitudes de Judas, quem você diria de bate pronto que ia roubar Jesus? O Judas. Mas alguém viu isso em Jesus? Nem os apóstolos sabiam. Mas eu te garanto que muitos deles quando começaram a perguntar, quem é, Senhor? Quem é que vai te trair? Eu garanto que os olhares deles se viraram para Mateus. Que Mateus era cobrador de imposto, Mateus que usurpava ali, né? Que tirava o dinheiro dos cristãos ali para dar o dinheiro a César. Era o Mateus que trabalhava na alfândega, entendeu? Então, se fizesse essa pergunta, muita gente, com certeza é Mateus, porque ele trabalhava na alfândega, era ele que tirava o dinheiro, era ele que explorava, agora está seguindo a Jesus, ele está tirando, alguma coisa está errada, é com Mateus, e no entanto era Judas. Está entendendo, querido? No entanto era Judas. Então nós temos que entender, querido, que a coisa vem sorrateira. O louvor, o ritmo mexe com a nossa alma. Por exemplo, se eu não colocar para você letra nenhuma nem ninguém cantando, mas vou colocar para você um samba, só o ritmo do samba, será que os seus pezinhos, a sua alma não vai saber que é para dançar um samba, sim ou não? Então você vê, eu só estou falando disso para você ver o ritmo e a influência e o peso de uma música. Se eu colocar uma música para você lá de trás da sua mamãe, que você vivia, talvez você vá a lágrimas, porque você vai lembrar de momentos, entendeu? Eu sei que é até legal alguns momentos bacanas que nós vivemos lembrar. Eu estou falando o seguinte, dá uma continuidade a coisas que começa do não tem nada a ver, ok? Então Tiago diz, nós não podemos da nossa boca, jorrar duas fontes, sabe? Por exemplo, isso aí o ímpio tem muito mais posição. Por exemplo, o camarada que está no comando vermelho, ele morre no comando vermelho. Tem mais posição que um cristão que está livre e não sabe para onde vai. Ou então diz que é cristão e não sabe para onde vai. O camarada que está no PCC, ele tem uma posição. Mas o cristão nunca tem, está nessa rodinha. Então está na hora, querido, de você tomar uma posição. Está na hora de nós decidirmos quem nós queremos, o que nós queremos ouvir. Por isso que eu digo, de bate pronto eu não vou enfiar a faca dizendo que é pecado, mas desde o início estou falando para você, aonde vai te levar? Vou beber socialmente, mas aonde vai te levar? Aonde vai te levar? Porque para você beber você tem que estar numa roda. Quem está na roda não está tomando chá. Então para onde vai te levar? Hã?
Se eu sou uma pessoa que eu quero pregar a palavra, eu não posso estar no meio de gente, um monte de boca suja. Aonde isso vai me levar? Um monte de camarada mostrando para mim mulheres nuas, pornografia. Aonde isso vai me levar? Então, estou sendo bem claro que um abismo chama outro abismo. É a palavra que diz. Vamos andar mais um pouquinho? Então, veja só. E o mais interessante, né, quando a gente fala de água, né, de duas fontes, né, que a nossa vida espiritual não pode ter duas fontes, jorrar duas águas ao mesmo tempo, eu quero fazer também uma pergunta para você. Quem já viu algum carnavalesco estar doido para ir na igreja adorar Jesus? Agora eu vou inverter. Quem já viu o cristão colocar batuque dentro da igreja para sair para o carnaval? É interessante, né, querido? É interessante querer convencer que as mulheres nuas, pessoas bêbadas na rua, vão querer aceitar Jesus. É mais fácil ele aceitar o samba lá fora. É mais fácil ele ficar olhando as mulheres nuas lá fora. Hã? E aí? Então nós temos que entender que existe uma falácia tão grande, porque de inclinação em inclinação, as igrejas agora estão se misturando aí, estão saindo numa época e se misturando com coisas que Deus fala, se afaste, que comunhão tem? Que comunhão tem? Aí eu volto a perguntar, quantos carnavalescos param na sua igreja com bateria e tudo para adorar a Deus? Pedem para entrar, mas a igreja vai lá para o meio deles pedindo para entrar. Aí você vai querer me convencer que vai pregar o evangelho? Você vai querer me convencer, eu já dei um estudo sobre isso. Então, querido, e outra coisa, quem eles adoram? As escolas de samba deste ano, vê aí, quem eles estão adorando? E o pior, tem crente que está vendo quem está adorando e continua vendo. Quem eles estão adorando? Aí, eu que sou fanático, é você que é fanático? Não, nós temos só que discernir entre Deus e o mundo, entre Deus e Satanás. É só ver o Deus que nós queremos servir, é simples. Todo mundo quer ir para o céu, mas qual a linha que você está seguindo? Qual a linha que você está seguindo? E volta a dizer, eu não estou aqui para comandar a vida de ninguém. Eu estou te colocando na prática da Bíblia para você se autoanalisar. Será que você também tem medo de se autoanalisar? Se autoanalise, tá entendendo? Então vamos continuar mais um pouquinho? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim: não se ponham um jugo desigual com os descrentes. Não sou eu que estou falando, tá? É a palavra de Deus. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Espera lá, você falta à igreja para ver Madonna, que vem ao Rio? Você falta à igreja ou então está na sua casa cantando música da Anitta? De Wesley Safadão? De Simone, etc. Aí depois você vai adorar, né? Afinal não pode faltar a ceia, né? E nem o dízimo, né? Aí, me desculpe, querido, mas eu queria que você me convencesse. Essa é uma palavra de alerta, querido. Por isso que eu digo, é muito bom a gente ter essa palavra, porque a gente começa a buscar dentro de nós, tá? Na verdade, o que nós vamos decidir na nossa vida? Só isso. Nós temos que ter um momento que nós vamos ter que decidir. Porque a gente sabe, volto a dizer, aonde vai dar. Por exemplo, já viram um desenho animado? Isso existe na realidade, mas vamos para o desenho animado, né? O camarada bota uma bomba lá embaixo. Aí aquele liga o estupim. Aquele estupim vai chegar onde lá e vai explodir. Mas quando ele liga o estupim aqui, a bomba explode lá? Não. Então, deixa eu falar para você. Continue fazendo o que você quiser da sua vida, porque a palavra nos dá o livre-arbítrio. Ela diz que tudo é lícito. Tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Mas nós temos que entender, como eu sempre digo, Deus dá corda. Mas a ponta da corda está na mão dele. E uma hora ele vai puxar. Uma hora ele vai chamar para conversa. Uma hora vai ser individual. Aí você vai dizer o que a ele? Não, eu amava o Senhor, sim, adorava o Senhor, mas também adorava Baal no carnaval. Não, eu adorava o Senhor, mas não podia viver sem as drogas. O que você vai dizer para Deus? Que você não sabia? É isso que você vai dizer? Se você não sabia, já está sabendo. Então, querido, como é que eu posso fazer então? Como é que eu posso discernir? Posso ou não posso? Eu já expliquei até agora, diante da palavra, que é melhor você se afastar daquilo que você sabe aonde vai dar. Agora, para fechar minha palavra, vamos para 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha o que diz aí. Aí é comigo e é com você, tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus você ouvir um funk ao invés de um louvor? Continua ouvindo funk. Uma coisa eu digo, essas coisas, elas vão entrando na alma.
Primeiro momento você tem um domínio, desliga. Primeiro momento você tem um domínio, mas daqui a pouco essas coisas vão tornando você, o seu domínio, uma ferrugem. E você não tem mais como fechar. E você não só escuta como dança, como canta, etc e tal. Aí depois você está totalmente tomado. Não, mas vai tudo bem. Tudo bem, pode ir tudo bem nesta terra. Mas nós temos que, uma hora, prestar contas com aquele que aí sim, nossa alma vai estar definitivamente bem com Cristo ou mal no inferno. Depende para quem nós estamos adorando. Depende para quem nós estamos louvando. E a minha alegria é que ninguém está sendo enganado. Pensam que enganam, mas ninguém está sendo enganado. E a Cristo, aí é que ninguém engana, porque ele penetra juntas e medulas e é apto para discernir as intenções do coração e da nossa mente. Portanto, que nós estejamos abertos, tá bom? A casa é sua, o rádio é seu, né? O clube está ali perto, mas aí é você que tem que se decidir. E a palavra de Deus é linda quando diz assim, ó, quer se limpar? Limpe-se mais ainda. Quer se sujar? Suje-se mais ainda. Mas não vive em dois polos. É melhor você viver desesperadamente neste mundo, né? É o tal do deixa a vida me levar, como aquele camarada canta, do que querer viver em dois polos. Porque com Deus, você pode ser feliz sim, ainda neste mundo, glorificando o nome dele, fazendo o que agrada a ele, fazendo a diferença e principalmente, tá? Tendo a certeza que um dia, tudo que você está fazendo aqui, ele vai ver e vai te honrar e você vai estar assim, alegremente, sem precisar de muletas do mundo para estar se alegrando momentaneamente com essas músicas seculares. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Parabéns, tá? Pelo nosso irmão que Deus solicitou esse tema. Aliás, foi um irmão muito querido meu, tá? Foi um irmão muito querido aqui, eu posso fazer jus do nome dele. É o meu amigo, o pastor Rafael, que pediu aqui para mim colocar esse tema, tá bom? E que Deus abençoe a todos muito. Rafael, um grande abraço, meu querido, tá bom? Pastor Rafael aí. E que Deus nos abençoe cada vez mais, tá bom? Beijo no coração. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, pode falar aqui no grupo ou comigo em off, tá bom? Que Deus te abençoe. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.